Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito difícil, complicada. Pensa aí, em uma mensagem, uma palavra difícil e complicada de se entender. Pois é essa que a gente vai meditar agora. É uma palavra muito desafiadora, porque todos nós sabemos que ela acontece, mas muitos, poucos, quase nenhum, conseguem explicá-la. O apóstolo Paulo tentou, através dessa mensagem, tentar passar para a gente que ia ler o que ele sentia. E é o que ele sentia, é o que todos nós sentimos na nossa vida quando confrontamos com a verdade da palavra de Deus. Ou seja, o nosso espírito entra em conflito e combate com a nossa estrutura física, carnal. O nome desse texto é A Luta da Carne com o Espírito. Uma batalha, uma luta tremenda entre o Espírito e a nossa carne. É engraçado e interessante ver que se nós somos alma, corpo e espírito, nós deveríamos estar alinhados. Nós deveríamos ser plenos nessas três ordens. Ou seja, o nosso espírito está em plena conformidade com a nossa carne, o nosso corpo e a nossa pensamento, nosso entendimento. Mas Paulo vai dizer que não é nada assim não, meus irmãos. Existe um conflito muito grande interior a nosso respeito, como se fosse uma disputa. Vamos ver ao texto para a gente entender melhor as palavras de Paulo, ou melhor, tentar entender melhor esse desabafo de Paulo. Romanos, no capítulo 7, versículo 21. O capítulo é maior, é mais extenso que isso, mas eu separei só esse trecho para a gente meditar. No versículo 21 ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Complexo, né? A gente lê essas palavras e já fica até meio tonto, meio perdido. Mas vamos com calma, que a gente vai chegar lá. Paulo cita a primeira coisa. Ele fala, homem interior. Vai guardando isso. Homem interior. Ele fala, meus membros. Ele fala, meu entendimento. Então ele fala, homem interior. Quer dizer, o Espírito que habita em nós. Nós somos uma nova criatura quando Cristo nos dá a nova vida através do batismo
que a gente nasce de novo, refeito à imagem e semelhança de Cristo. Um homem interior, espiritual, que não é visível. Segundo, membros. Membros são as partes do nosso corpo. A gente dá o exemplo à mão. O membro mão. Mão significa trabalho, força. Então, Paulo está dizendo que os membros, o corpo dele, cabeça, tronco e membros, o corpo físico, membros, ele combate porque ele tem uma lei, ele tem uma maneira de viver, de ser. Depois ele vai falar do meu entendimento. Razão, lógica, juízo, pensamento, ideias, posições, diretrizes, seja você dizer. Mas é o que diz a respeito do intelecto, mente. Então, Paulo começa dizendo assim, acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só. Ele já começa declarando uma batalha, uma briga, uma disputa com ele mesmo. Poxa, eu quero fazer o bem. Eu sei que fazer o bem é bom. Eu sei que fazer o bem vai me gerar coisas benéficas. Vai retornar bons frutos para mim fazendo o bem. Puxa, mas todas as vezes que eu tento fazer o bem, eu só acabo fazendo mal. Mas por que ele só faz o mal? Porque a gente pode perceber, fazer o bem parece que é mais difícil do que fazer o mal. Fazer o mal, a gente faz em todo o tempo. A gente, sem perceber, a gente está fazendo o que é errado, o que é mal. Mas para fazer o bem, a gente tem que se dedicar, se esforçar, se empenhar para fazer o certo, para continuar andando na correção, no que é direito, no que é justo. Senão, se fosse assim, todos faziam só o certo. Mas, na verdade, a grande maioria só faz errado. Por quê? Porque o mal está nela. O mal está dentro de nós. Então, nós já lutamos contra o mal, tentando, nos esforçando fazer o bem, o certo. Então, ele vai dizer, eu não consigo fazer o bem porque eu sou mal. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas condições que não são favoráveis para se fazer. Eu poderia abençoar, mas quando eu vejo, eu já estou falando mal da pessoa, da situação. Porque segundo o homem interior, aqui é o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O Espírito de Deus veio para nós. Está em nós, no nosso interior. E nós desejamos estar com Deus. Estar com Deus é estar próximo da palavra dele. É estar buscando a justiça dele. É fazer o que ele manda. Então isso é prazeroso. Não há nada na palavra de Deus que a gente possa dizer assim, nossa, mas isso é horrível. Como Deus pode ser assim? Como Deus pode fazer assim? Não, isso eu não quero para mim. Deus, não quero isso para mim. Não me dê isso. Não. Porque toda boa dádiva para a nossa vida vem de Deus. Porque Deus tem o bom, o melhor dos pensamentos a nosso respeito, para nos dar aquilo que nós desejamos. Então, nós temos prazer em estar com Cristo, com Deus, porque sabemos que Deus é bom. Quem não quer estar do lado do que é bom? Quem não quer desfrutar do que é bom? Quem não quer estar do lado daquilo que vai lhe trazer benefícios? Então, o nosso Espírito diz para a gente, fique com Deus, caminhe com Deus, porque você vai se dar bem. Você vai ter uma vida transformada, você vai melhorar a vida. Vai ser melhor, vai ser bom para você. Então, o homem interior, o homem que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele sabe que a vida eterna é só uma questão de tempo.
porque ele vai desfrutar disso, porque sabe que Cristo prometeu isso, a ele é isso, e isso é muito bom. Aí, o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas os membros, as partes do corpo físico, batalham contra o entendimento. Ou seja, poderíamos dizer assim, para exemplificar, imagina que o pensamento quer ir numa direção, mas as pernas não querem outra coisa. Melhor exemplo. Nós sabemos que temos um compromisso, temos uma responsabilidade para fazer, mas o nosso corpo parece que fica cansado, desmontado, e aí a gente pensa assim, meu corpo está pedindo cama. Ou a minha vontade é estar em outro lugar, é não estar ali. Então, quem nunca já passou por isso, de ter uma vontade de pegar a palavra de Deus e começar a ler para entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus e de repente sentir o seu próprio corpo ter vontade de sair correndo dali para fazer outra coisa. É disso que Paulo está falando. Os membros, a nossa vontade do nosso corpo é fazer a vontade do corpo. Então, essa vontade do corpo entra em uma batalha contra o entendimento, a razão, a lógica. Ora, por que o entendimento, a lógica, a razão, ele sabe o que é certo e o que é errado? Todos nós temos dentro de nós a capacidade dada por Deus de sabermos o que é certo e o que é errado. Então, até uma criança, ela é capaz de dizer, papai, mamãe, isso está errado. Porque ela, mesmo sendo criança, ela não compreendendo as coisas de adulto que a gente diz, pelo menos que sabe e conhece, a criança tem o senso dela e falar assim, aquilo é errado. Não pode, né, papai? Não pode, né, mamãe? Está errado, está fazendo errado, né? Porque essa criança tem senso de justiça, tem senso de certo e de errado. Então, imagina nós, adultos, que temos o conhecimento dos dois lados. Nós nos conhecemos o suficiente para sabermos que essas lutas interiores dentro de nós são constantes, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, Paulo está dizendo, eu entro numa batalha comigo mesmo, não é com ninguém, não. É uma confusão que acontece dentro de mim, que eu fico completamente perdido. Eu quero servir a Deus porque eu sei que é bom. Eu quero, com o meu entendimento, fazer o que Deus manda, mas o meu corpo, a minha carne, os meus membros não querem isso. Querem satisfazer a vontade da sua carne, mesmo sabendo que é ruim. Não pode. Não vai ser benéfico. Então ele diz, essa batalha contra a lei do meu entendimento me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus irmãos, o nosso corpo, ele está vivendo nesse mundo porque esse corpo é físico. Esse corpo é para viver nesse mundo. E este mundo jaz no maligno, no pecado. Então, o nosso corpo aprende a viver e conviver no meio do pecado. Então, isso quer dizer que tudo que tem aí fora no mundo está atraindo o nosso corpo, está atraindo os nossos membros, os nossos desejos carnais, físicos, para irmos de encontro ao que nos é oferecido. Aí a gente sabe que não pode. Imagina a gente dar liberdade, vazão a tudo que a nossa carne quer. Nós não vamos servir a Cristo. Não tem como. Porque para servir a Cristo tem que ter santificação. A santificação é a separação. Santificar-se é separar-se. Separar-se do quê? Desse caso do mundo. Nós temos que nos afastar das coisas que trazem perigo à nossa vida espiritual e também ao nosso corpo. Então Paulo está dizendo que eu vivo no mundo, a gente vive no mundo, onde que o mundo faz de tudo para nos atrair
para nos tirar da presença de Deus. Sinceramente, meus amigos e irmãos, isso é muito desleal. Por isso é que é muito difícil para muitos de nós. Muitos de nós não conseguem suportar a pressão, não conseguem vencer o domínio da sua carne, porque é muito bombardeio, é muita influência do mundo, é muita concorrência desleal. Olha o tempo que a gente gasta buscando a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, e olha o tempo que a gente gasta fazendo aquilo que a gente quer, que a gente gosta. Está respondido, né? Então ele vê que o pecado está nos membros dele. O pecado é a desobediência a Deus. Então, quando o nosso corpo quer fazer tudo o que ele deseja, ele não vai fazer o que Deus manda, o que Deus quer. Então, a vontade de Cristo para a nossa vida ficará em segundo plano. Mas isso vai dar conflito, porque ele sabe que tem que seguir a Cristo. Quantos não são as pessoas hoje que estão num dilema muito grande, louco, pode-se dizer assim, que estão tentando resistir e permanecer na presença de Deus, mas talvez não consigam. Sabe aquela pessoa que você viu assim, pô, fulano, eu estou aí, converti, batizei, aceitei Jesus, batizei, glória a Deus, aleluia, estamos juntos. Mas que de repente passa um tempo, você vê ela, e ela não conseguiu permanecer no caminho de Cristo, porque ela foi tão bombardeada de todos os lados, em todas as áreas, e principalmente nas áreas mais fracas do seu corpo físico, que bagunçou o seu entendimento, a sua razão, a sua lógica, e convenceu a ela que Jesus não era tão maravilhoso e tão importante assim quanto que ela pensava. Fazer a vontade dela é muito mais prazeroso do que aleluia e glória a Deus. Então Paulo diz, os meus membros estão presos no pecado. O meu corpo está preso nesse mundo pecaminoso. E eu tenho que conviver com isso. Então, irmãos, fica até uma dica. Nenhum de nós estamos livres do pecado ou de pecado. A questão é, se nós temos condições de nos arrependermos dos pecados cometidos. Porque Jesus, quando conversa com Pedro, ele diz assim, Pedro, eu te digo que 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão num dia. Então, se Jesus está dizendo para Pedro proceder assim, é porque ele faz. Jesus nunca vai mandar a gente fazer uma coisa que ele não faz. Então, ele é capaz de dizer que ele é capaz de perdoar os nossos pecados durante um dia, quantas vezes for pedido perdão a ele. Quantas vezes nós reconhecemos que estamos errados porque desobedecemos e pecamos e pedimos perdão a ele, vai nos perdoar. Ele não vai ficar com raiva da gente, ele vai dizer, mas já de novo. Não, ele vai dizer, você se arrepende de todo o coração, eu lhe perdoo. Então, os nossos membros, o nosso corpo físico está vivendo no meio do pecado. Para isso tem que haver santificação, separação do mundo. E muitos estão falhando aí. Muitos não estão conseguindo vencer as suas lutas interiores porque elas não se santificam, não se separam para Deus em Cristo Jesus. Aí Paulo vai chegar a uma conclusão. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está chegando a uma conclusão, meus amigos e irmãos. Não tem jeito para mim. Não tem jeito para ninguém que está na carne. Nós não conseguimos tirar o nosso espírito desse corpo. Nós não podemos separar a nossa alma do nosso corpo. Não podemos, está tudo junto. E nós temos que viver trabalhando isso, buscando, negando a nossa vontade, fugindo da aparência do mal, para que a gente pelo menos resista. Não que a gente vai vencer, mas a gente vai lutar para resistir.
Então, meus irmãos, quando muitas pessoas param de lutar, elas não oferecem mais resistência. Ela é vencida. Então, Paulo está dizendo, Senhor, como eu vou resolver essa questão interior minha? Ser essa situação não tem jeito para mim, porque eu sou miserável. Essa minha situação é de miséria. Eu estou totalmente perdido dentro de mim mesmo. Ele vai dizer a resposta. O que é capaz de livrar a nossa vida, o nosso corpo desta morte eterna? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus que é boa, a palavra de Jesus, mas a carne, a lei do pecado. Ou seja, as minhas mãos tocam, as minhas mãos fazem, as minhas mãos contribuem para o erro, o pecado, a desobediência. Mas o segredo está ali, meu irmão. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Eu dou graças a Deus, porque Jesus Cristo morreu em meu lugar. Porque eu dou graças a Deus porque Jesus Cristo me quer junto dele. Eu dou graças a Deus em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, porque Ele entende isso que acontece comigo e manda o refrigério. Ele me dá uma palavra. Ele me chama alguém para poder me dar algum conforto, algum consolo. Ele chama alguém para me chamar a atenção, para me voltar para o caminho dele. Ele me corrige através de mensagens de outros irmãos, para dizer, olha, Deus manda te dizer que esse problema tem solução. E a solução está quando você voltar a buscar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É aí que damos graças a Deus, e é aí que esse conflito dentro de nós, ele é sanado. Jesus vem pelo Espírito Santo e acalma, põe tudo no seu lugar. O Espírito prevalece nessa luta contra a carne. Então, a recomendação de Jesus, quem rouba, não roube mais. Quem adultera, não adultere mais. Quem mente, não minta mais. Quem fornica, não fornique mais. Então, ele está dizendo que tudo que deixamos de fazer, que é da nossa carne, é porque o Espírito de Cristo prevaleceu junto com o nosso Espírito, contra a vontade da nossa carne. Então, irmãos, por que deixamos algumas práticas com grande facilidade? Até com grande facilidade. Porque o Espírito Santo nos ajudou. Ele nos separou, ele nos fortaleceu aqui dentro, para que a gente vencesse as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E vencemos, porque ele nos deu a vitória. Por Cristo Jesus. Por isso, graças a Deus, por Jesus Cristo. E aqueles que são mais difíceis. E aqueles que a gente sabe que a gente está lutando até hoje como um espinho na carne, como Paulo mesmo citou. Aquele espinho que a gente pede a Deus para que tire, e ele diz, a minha graça te basta. O que ele está dizendo? Que certas coisas, irmãos, é assim mesmo, não se assusta não. Nós vamos ter que conviver com elas. Por mais dolorosas, por mais dor que elas nos causem, por mais chateação que elas nos dê, mas é o espinho que Deus permite que permaneça em nós, para que a gente não se esqueça dele. Então, não serão essas coisas que te separarão do amor que está em Cristo Jesus para salvá-lo. Não. Isso é só uma prova que Deus deixa em nós para que a gente não se esqueça que somos humanos, que estamos numa carne condenada à destruição, sim, mas que Ele prometeu nos ressuscitar da morte e transformar esse corpo em um corpo glorificado, como Ele é. Então, esse pecado que está no nosso corpo, ele vai ser desfeito. Ele vai ser aniquilado quando o nosso corpo
for transformado ou quando descermos da sepultura e o nosso corpo se desfizer na própria terra. Porque Cristo, esse corpo para Cristo não serve. Não pense que com essa aparência, com essa maneira de você ser e proceder, você serve a Deus e o agrada. Não, você só o agrada em espírito e verdade. Por isso, é uma palavra muito complexa. É um grande dilema que está dentro da Escritura da palavra do Senhor Jesus. Mas ela é compreensível à medida que o Espírito Santo nos traz a revelação e entendimento. Então, que vocês possam ter compreendido pelo menos um pouquinho, para entender o que acontece, se passa dentro de cada um de vocês, e que não é o fim. Jesus Cristo está aí contigo para te ajudar, para te sustentar e fazer compreender essas coisas que não são muito fáceis de se compreender. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, para que a gente tenha a maior condição de continuar aprendendo cada dia com Ele. Em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, glórias a Deus para sempre. Aleluia.